Todos os anos, os pais pegavam na mão dos filhos e falavam: o caminho é esse aqui, ó. Só que eu não vou te mostrar o caminho, eu vou com você no caminho. Hoje os pais estão pegando o celular e dando na mão do filho, falando: ó, se vira aí. Aí nem ele vem para a igreja. Aí a criança vai crescendo. Olha só, é rapidinho. A criança vai crescendo, desviado do caminho. Aí chega para o pastor, depois de 15, 16 anos, aí fala para o pastor assim: pastor, ora pelo meu filho. Por quê? Ele está desviado. Não está desviado não, ele nunca esteve na presença de Deus. Porque o pai e a mãe também nunca esteve na presença de Deus. Mas pastor, em vez em quando, 2 em 2 meses, o pai e a mãe vinham para a igreja. Posso ser sincero? Estavam crente que eram crente. Voltando para o texto. Só Deus sabe como está o nosso coração diante de tantas coisas nessa vida, diante de tantas batalhas, não é verdade? E a gente, cristão, precisa entender que nós somos um povo perseguido, somos um povo que o diabo luta dia e noite para tentar te parar, e você não pode achar que não está inserido numa guerra. Ainda que você pense que não está inserido numa guerra, ela é automática. Do dia que você começou a caminhar com Jesus, tu entrou na maior batalha de todos os tempos, numa batalha espiritual, numa batalha que você não vê o inimigo, mas Deus vê todas as coisas. E o fato de você estar servindo a Deus faz com que Ele consiga te esconder no esconderijo que a Bíblia chama de esconderijo do Altíssimo. Amém? Você está escudado em Deus. Lucas capítulo 2, versículo 40, diz assim: o menino Jesus no meio dos doutores. Alguém já tinha ouvido pregação em algum culto que você estivesse presente? Alguém pregar nesse tema? Jesus foi esquecido em Jerusalém. Amém? Vamos lá. Versículo 40. E o menino Jesus crescia e se fortalecia espiritualmente, ou em espírito, cheio de conhecimento, de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém. Isso aqui dá uma mensagem para a família. Foram para a festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E voltando eles, depois que a festa terminou, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E tem um problema: os seus pais não souberam que Jesus tinha ficado para trás. Tem um problema aqui. O primeiro problema é esquecer Jesus. O segundo é não saber que esqueceu. Pensando, porém, eles que Jesus estava presente no meio deles, eles andaram um dia sem Jesus e procuravam Jesus entre os parentes,
entre os conhecidos, e como não encontraram, voltaram para Jerusalém em busca de Jesus. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado no meio, no centro dos doutores da lei, ouvindo-os e também questionando, interrogando. E todos que ouviram Jesus falar daquele jeito, daquelas palavras, se admiraram com sua inteligência, aqui sabedoria, e as suas respostas. E quando viram, maravilharam-se. Quando os pais de Jesus viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que você fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos te procurando. Aí Jesus disse: por que vocês estão me procurando? Por que demoraram 3 dias para me procurar? É só me buscar no templo. Não sabeis, está escrito, que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras de Jesus. E desceu Jesus e voltou para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E como o versículo 40 começa falando de crescimento, o versículo 52 termina falando de crescimento e sabedoria. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, crescia em altura, em estatura, e ele crescia também na graça de Deus, e crescia diante dos homens. Um crescimento imparável. Poder sentar, irmãos. Esse é o único registro de Jesus quando criança, quando menino, com 12 anos de idade. Pouco ou quase nada se sabe sobre a infância de Jesus, a adolescência de Jesus e a juventude de Jesus. Lucas, que a Bíblia diz que ele procurou minuciosamente as informações sobre a pessoa de Jesus antes de escrever o Evangelho na ótica dele, na ótica de Lucas. A Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo de número 3 ou 6, se eu não me engano, e ele procurou diligentemente os detalhes de todos os acontecimentos que envolviam o ministério e a história de Jesus. Lucas não entregou para a gente uma coisa qualquer. Ele não entregou para a gente um evangelho de qualquer maneira. Um trabalho minucioso foi feito. Ele saiu perguntando para as testemunhas: foi assim mesmo que Bartimeu foi curado? Foi assim mesmo que Zaqueu se converteu? Foi realmente assim que Jesus chamou os seus 12? É verdade mesmo que Pedro andou sobre as águas? E aí, pela seriedade do trabalho de Lucas, quando você chegar em casa, você vai ler o capítulo 1 até o versículo de número 6, e você vai ver que quando Lucas está escrevendo esse evangelho para um determinado homem chamado de Teófilo, e ele escreve Atos também para um amigo chamado Teófilo, Lucas escreve o evangelho na sua ótica, descrito por Lucas, o evangelho de Jesus, não de Lucas,
e escreve Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito Santo. A seriedade para escrever foi tanta, porque que nos dá a entender que Lucas foi uma pena. Na época não existia caneta, podemos dizer arcaicamente, uma pena na mão de Deus, sendo instrumentalizado para nos entregar algo robusto. Porque tem gente que pode dizer assim, mas eu não acredito. Mas foi precisamente buscado todas as informações desse livro para nos entregar algo precioso para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa comunhão com Deus. Partindo desse pressuposto, dessa seriedade que Lucas está usando para escrever o evangelho descrito por Lucas, podemos ter uma noção da seriedade do evangelho descrito por Mateus, do evangelho descrito por Marcos e da seriedade do evangelho descrito por João, e por que não dizer de toda a Bíblia, a seriedade usada de toda a Bíblia para se escrever, para buscar, para que chegasse em nossos dias, não houvesse dúvida nenhuma sobre o que está escrito. Para que chegasse nos nossos dias, a gente pegasse essa informação e buscasse minuciosamente examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz que é examinando as Escrituras, porque a Bíblia diz assim: cuidais ter nela a vida eterna. Aí Jesus completa dizendo: porque eu tenho que buscar minuciosamente as Escrituras? Aí Jesus diz: porque são elas que testificam de mim. Não existe, não é livro de Mormon, não é livro escrito por nenhum autor que vai testificar verazmente a palavra, a vida de Cristo, a não ser a Bíblia. Se debruce sobre a Bíblia, creia na Bíblia. Alguém diz: leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser santo, e creia na Bíblia para ser salvo em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a seriedade, como está o seu relacionamento com esse livro, mas eu quero ser boca de Deus para te dizer: ele é divisor de águas na vida de todo aquele que nele crê. Hernandes Dias Lopes, se eu não me engano, foi ele o dono da frase, mas se não foi, me perdoe. Ele disse: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai acabar te afastando da Bíblia. Se você tem um relacionamento à distância com a Bíblia, significa dizer que o pecado está mais perto de você do que você possa imaginar. Mas se você está perto da palavra, lendo pelo menos um versículo na tua correria do dia a dia, tendo o cuidado de meditar na palavra, conhecer e praticar a palavra, eu tenho certeza que a tua vida com Deus anda blindada pelo Espírito Santo. Porque quando o inimigo bater na tua porta, ele vai encontrar alguém armado da cabeça à ponta dos pés,
revestido, porque esse aqui é o vestido, essa aqui é a vestimenta. Agora eu preciso de algo mais lindo do que esse paletó. Eu preciso de algo mais lindo do que essa blusa interna. Eu preciso da armadura do Espírito Santo. Eu preciso do revestimento do Espírito Santo, que é a armadura de Deus. Coloca capacete na cabeça, pega a espada, pega escudo, a couraça, o calçado e vem para a batalha, porque o inimigo não veio brincar. E quem está ligado no reino de Deus entra em ambientes orando, entra em ambientes ligado. E por que não dizer, se eu tenho que entrar no trabalho ligado, se eu tenho que estar na condução ligado, por que eu entro desligado na casa de Deus? Porque entrar na casa de Deus esperando alguém com microfone na mão falar, adore. Alguém com o microfone na mão lançar uma palavra. Ei, a minha atitude é própria. Eu já entro ligado no reino de Deus. Em quem entra ligado não tem culto morno, culto frio. E eu vou te mostrar dentro dessa palavra. Pode alguém não ter vindo, mas ele veio. Jesus veio. E se a presença de Jesus não arranca quebrantamento, aquele que faltou também não vai arrancar. Se a presença de Jesus não arranca de mim adoração, a presença de homem algum, mulher alguma vai arrancar. O meu, estou dizendo, vou resumir, o meu negócio é com Jesus. Já falei e vou falar bem rasgado. O meu compromisso é com Jesus. E quem tem compromisso com Deus, ainda que alguém pensou que tu ia parar quando alguém saiu, quando alguém faltou, você olhou e viu, Jesus continuou do meu lado, Jesus continuou dentro da minha casa, Jesus continuou presente. Se não fosse Lucas, pouco saberíamos sobre a infância de Jesus, mas a Bíblia diz que no versículo de número 16 do capítulo 2 que a gente leu, Jesus era apenas um bebê. Mas no versículo de número 40, Jesus agora é um menino, e nós lemos aqui. E quando chegar no versículo de número 42, a Bíblia não chama ele mais de bebê, a Bíblia não chama ele mais de menino, mas diz lá que você leu comigo o versículo de número 52, e crescia o menino? Não. E crescia a criança, o bebê? Não. E crescia Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele foi crescendo. Jesus não estagnou. No versículo de número 40 diz que o menino se fortalecia espiritualmente, em sabedoria e graça diante de Deus. Espiritualmente ele crescia porque fugia da aparência do mal. Espiritualmente ele crescia porque ele era de oração. Espiritualmente se crescia porque ele era de Bíblia. Teve um dia que ele entrou dentro do templo, dentro da sinagoga, e já saiu procurando Bíblia. Já entrou assim: alguém me dá a Bíblia? Alguém me dá a Bíblia? Quem é o responsável pela Bíblia aí? Aí a Bíblia diz que alguém deu o livro de Isaías, do profeta Isaías, na mão dele, e ele já começou a ler, começou a comer, começou a meditar, e disse lá que ele olhou e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso que cresce espiritualmente, porque
acredita no auxílio do Espírito Santo, quem acredita no auxílio do Espírito Santo, cresce exponencialmente. Quem acredita no Espírito Santo, cresce gradativamente, porque quem acredita no Espírito Santo para crescer, não está acreditando na força do próprio braço, não está acreditando no intelecto pessoal, está contando com o Espírito Santo para crescer. E sem o Espírito Santo não tem crescimento, sem o Espírito Santo não tem vitória, sem o Espírito Santo nem os apóstolos de Jesus saíram de dentro do cenáculo. Enquanto o Espírito Santo, quem tem vida com o Espírito Santo está blindado na batalha, está blindado na guerra. Vai sair daqui diferente do jeito que entrou. Quem está blindado com o Espírito Santo não para nos obstáculos da vida. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, está crescendo. Irmãos, quem com 12 anos está lendo Bíblia? Dificilmente vamos encontrar um jovem lendo Bíblia e buscando crescer. Só que Jesus não esperou idade para inaugurar o reino de Deus dentro dele. Jesus não esperou idade para dizer: quando eu fizer 18 anos, quando eu fizer 30 anos, quando eu fizer 40 anos. Jesus já está ensinando para a gente que o tempo de mergulhar é agora. Só que a gente fica tão preocupado com o problema, tão preocupado com situações adversas, tão preocupado com o que pode acontecer ou não pode acontecer, que a gente vai deixando o tempo passar. Só que o texto não diz, mas Jesus com 12 anos, falta um ano para ele passar pelo batismo do Bar Mitzvah. Bar quer dizer filho, Mitzvah quer dizer mandamento. Com 13 anos de idade, o jovem já vinha lendo Bíblia desde os 6, 4 anos de idade. E detalhe, vou falar aqui o segredo da vitória do nosso país. Não tem mais. Só que educação religiosa era uma das matérias primordiais dentro das salas de aula em Israel. E é até hoje. Educação religiosa é prioridade nas universidades, nas escolas de Israel. Não é no Brasil, por isso que está essa bagunça, mas é lá. A criança já vem aprendendo de pequenininho. Quando cresce, vai procurar um judeu desviado, você não encontra. O máximo que pode acontecer com o judeu é ele se converter ao cristianismo, se tornar pregador da palavra, porque ele acredita que o Messias ainda não está vindo. Ele acredita que o Messias já veio. Aí ele fala: tem tudo a ver o que esses crentes estão pregando, então eu recebo Jesus como o Messias amado de Israel. Então entenda, aí quando passava pelo Bar Mitzvah, o judeu, o jovem judeu, agora com 13 anos de idade, ele estava pronto para exercer a maioridade espiritual. Significava dizer que agora essa criança ia participar de todos os eventos que os adultos também participavam. E ele não podia só participar dos cerimoniais, mas ele estava apto para observar a lei, assim como os adultos observavam também. Ele já era uma pessoa que já deveria
andar, não com a fé do pai, não com a fé da mãe, mas com a sua própria fé, a andar com as suas próprias pernas. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: me esqueceram, não me levaram, não me convidaram, mas eu não ando com a fé de Maria. Meu Deus do céu, tu está aí? Eu não ando com a fé do pai José, eu não ando com a fé dos meus irmãos. Me esqueceram, mas eu estou dentro do templo funcionando, eu estou fazendo a obra de meu pai. Ei, está na hora de você começar a ler mais, orar mais, para você não andar com as pernas de ninguém, mas andar na força do Espírito Santo. Se teu marido não quer, você tem força para orar por você e por ele também, e vice-versa. Se teu pai, tua mãe não quer, você é o joelho dessa casa. E eu acho lindo aqui é que eles vão para a festa, e quando estão retornando, eles pensam que Jesus está no meio deles. Eles pensam assim, por indução, eles pensam: Jesus está. E a pior coisa que tem, é a gente pensar que Jesus está, mas ele não está. Não é pensar que Jesus está, é ter certeza que Jesus está presente na minha vida. E como é que Jesus está presente? É o meu comportamento que vai dizer se Jesus está presente. Eu poderia bater no peito aqui e dizer: Jesus está presente, mas fazer tudo diferente lá fora. O pastor não está vendo, papai e mamãe não está vendo, não tem ninguém conhecido aqui me vendo. Você é aquela pessoa, disse sabiamente Josué Gonçalves, você é aquela pessoa quando ninguém está te vendo. Quem é você quando o marido não está vendo, a esposa não está vendo, o pastor não está vendo? Quem é você quando não tem nenhum conhecido perto de você? Como é o teu comportamento quando ao teu redor não existe nenhum conhecido, não existe ninguém que sabe o teu nome? Ei, vou ser sincero com você, Deus está vendo. Não tem ninguém que te conhece, ninguém, vírgula, tem alguém que te conhece, Jonas. Não adianta se comportar como um diferente, não adianta tentar falar gíria, não adianta tentar andar como os coleguinhas da escola, como os colegas de trabalho, como as colegas de trabalho agem. Deus te conhece, Jonas. Ele sabe que tu foi chamado para ser, ele sabe que tu pode estar até tendo um comportamento diferente, mas ele te chamou para ser um homem, uma mulher de Deus, independente da geografia. É porque dependendo da geografia tu muda, né? Se a geografia não for dentro de 4 paredes do templo, teu comportamento é pior. Tem comportamento de crente que é pior do que os infiéis. Mas eu não estou falando aqui para um povo que não quer ouvir. Eu estou falando aqui para um povo que, independente de onde estiver, vai dizer: eu represento um povo. Eu represento um Deus, e onde for, aonde quer que eu esteja, eu vou manifestar a glória de Deus por onde eu passar. Olha para o Calvário. O que é Calvário? Calvário é o lugar que Jesus foi crucificado. É porque a ver conhece mais sobre ela, né, do que sobre. Você consegue ver mais alguém ali?
Essa é a melhor pergunta que tem, irmão. É aquela que a resposta já vem na mente da pessoa. Glorifica o nome do Senhor, porque onde tu estiver, eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou negar aquele que não me negou na cruz do Calvário. O nome disso aqui é cristianismo autêntico, é cristianismo verdadeiro. Eu estou igual aos 3 jovens e eu quero ver quem vem comigo. Olha aqui, Nabucodonosor, não te compete saber, mas o nosso Deus vai nos livrar da sua mão e da fornalha de fogo. E fica sabendo de uma coisa: ainda que Ele não nos livre, com livramento ou sem livramento, Ele é o nosso Deus. Tentaram mudar o nome, tentaram mudar a roupa dos jovens, a geografia dos jovens, mas eles continuaram sendo de Deus. Continuaram estando em Babilônia, continuaram sendo israelita. Tu pode estar na maior Babilônia por causa do trabalho, por causa da comunidade onde tu mora, mas tu continua sendo do céu, tu continua sendo de Deus. Perderam. Quando eles pensaram que Jesus estava presente, Jesus não estava. Me dá mais 5 minutinhos. Quando pensaram que Jesus estava presente, Jesus não estava. E esse é o problema. Não é pensar. Fé não é pensamento, é certeza. Você tem certeza que você está no barco de Jesus? Você tem certeza que se o coraçãozinho parar de bater agora, tu está com Ele, ainda hoje estarás com Ele no paraíso? Ah, pastor, mas o barco de Jesus mexe para um lado, mexe para o outro. Tem barcos mais tranquilos, mas não te leva no final da história, não te leva no final da trajetória. Vai morrer no meio do caminho. Tem ondas, tem problemas, mas Ele vai te levar no destino final. O destino final da igreja nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou à intenção do coração do homem. Foi isso que Deus preparou. Eu não quero que o homem faz o que o homem prepara, eu quero que Deus preparou. Eles vêm vindo. Eu acho que está. Fé é certeza. Salmo 23, versículo 6. Eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso aqui não é dúvida, isso aqui é certeza. Quer mais certeza? O choro pode durar uma noite. Hipotético, duvidoso. Agora a certeza, mas a alegria vai vir ao teu amanhecer. Quer certeza? A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. É a certeza. Não é titubear, não é ficar em cima do muro. É a certeza. Nos dias de Elias, ele olhou e disse: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Quando Jesus começou a aumentar o discurso, e assim, pastor que endurece discurso perde ovelha. Na verdade ele não perde, elas nunca foram dali. Jesus endureceu o discurso, porque Jesus dizia: eu sou amigo de vocês, e o amigo fala o que você precisa ouvir. Quando Jesus endureceu o discurso, só viu o neguinho arrastando o pé assim, ó, cartão, só viu o cartão de membro assim, ó. Aí Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não vão segui-los? Aí Pedro, que era bom nas palavras e péssimo na prática, disse assim: para quem iremos nós?
se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Isso aqui é palavra para você sair daqui abraçado com Jesus, armado até os dentes e pronto para lutar contra as raízes investidas do diabo. Aconteça o que acontecer, perca amigos que perder, eu sou de Jesus. Goste de mim ou não quero mais ser teu amigo, não tem problema, eu sou amigo de Jesus. Tem problema não, se não gostam de mim porque eu sou crente, tem alguém que me ama, aleluia. E eles pensam que Jesus está ali. Andaram um dia, terminei, para você pensar que estou terminando e ficar mais animado. Andaram um dia sem Jesus. Eu não sei como é que tem pessoa que consegue, irmãos, andar um dia sem Jesus. Irmãos, o problema não é perder. O problema é não perceber que perdeu. Eu lembrei agora de Sansão, eu não, o espírito. Quando Sansão está com o cabelo cortado, todo destruído, posso usar uma expressão maneira aqui? Na mão do palhaço. Aí ele falou, aí Dalila, vai garoto, dorme. Porque o diabo é assim. Primeira coisa que ele quer fazer é fazer você dormir na fé. Depois que tu dormir na fé, você vai dormindo na oração, vai dormindo na palavra, aí a tua frequência na igreja começa a desaparecer, porque filho, quando começa a ficar pródigo, a primeira coisa que ele faz é sair da casa do pai. Aí começa a ver um montão de defeito na casa do pai. Aí sabe o que o filho pródigo descobriu? Que o problema nunca foi a casa do pai, que o problema nunca foi o pai, o problema era ele. Ele olhou e disse, eu vou me levantar e vou me encontrar com meu pai de novo, e vou dizer, o problema era eu. Porque Canão quer dizer vara reta de medir. Pegaram a vara reta de medir e colocaram na Bíblia. E falou, passou no crivo. Olharam Lucas dizendo, Lucas disse, eu busquei minuciosamente. Olharam para Isaías, as profecias se cumprindo, passaram o Canão. O livro é canônico, o livro é espiritual, porque passou uma vara reta de medir nele. Agora, ter vara reta de medir para a Bíblia é louvável. Ter vara reta de medir a vida dos outros, não. Eu quero ver ter vara reta de medir a própria vida. Pegar a vara reta assim e falar, opa, não estou na medida que Deus quer, não estou na postura que Deus quer, mas hoje sabiá vai mudar. Diga, eu vou colocar a minha casa em ordem. Anda um dia, porque não percebe que perdeu. Essa é a pior condição que um cristão pode vivenciar, é não perceber que perdeu. É entrar no culto e não sentir mais a presença de Deus e nem se preocupar com isso. É entrar num culto e não sentir a presença de Deus e nem parar para pensar, por que eu não estou chorando mais na presença de Deus? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? É refletir. Mas nessa noite o Espírito está trabalhando em nosso meio e algo está acontecendo nesse lugar. O pregador, quando pega um culto assim tranquilinho, calminho, né, que ninguém está dando glória, ele sabe, é maior prova, não é? Tu acha que eu vou me... Estou aqui, irmãos, estou aqui para a guerra. Sabe quantos pulos? Sabe que o diabo está furioso com a gente aqui? Eu tenho que falar para você, porque nenhum pastor ficou mais de 5 anos nessa congregação. Eu já estou indo para o 8º ano aqui dentro. Sabe por que o diabo está furioso com a gente? Porque 5 políticos tentaram pegar no microfone da igreja e eu disse não. Tá bom, nossa. Vai ter retaliação. Vai ter retaliação, a pena que eu não posso continuar, senão vai tomar teu horário.
Eu vou encerrar da seguinte forma: esqueceram de Jesus, mas ele está funcionando dentro do templo. Então, independente de quem saiu da tua vida, tu tem que funcionar. Independente do que, tua conta bancária está no lins, no vermelho, tu tem que funcionar, porque quem te guarda é Deus, quem te protege é Deus. Sabe qual foi a mentalidade de Jesus aqui? Minha mãe se esqueceu de mim, o meu pai se esqueceu de mim, mas Deus não se esqueceu de mim. Deus está comigo. Isaías capítulo de número 49, 15 e 16. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, ou do filho que cria? Ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Versículo 17: eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Vou repetir: eu gravei vocês. Não gravou o nome, e o teu nome está gravado. Não é nome, está escrito lá, Isaías 49, 17. Eu gravei vocês. Olha para a palma dele e está lá esse cara feio lá. Está lá. Olha para a palma dele e está você lá. Deus precisa gravar o nome de a pessoa na mão para lembrar dela? Não. Isso é uma forma dele dizer: eu nunca me esqueço de quem tem o nome no livro da vida. Ainda que alguém te esqueça, se o teu nome está gravado no livro da vida, você nunca será esquecido por ele. Então não pare porque alguém parou. Não pare porque alguém te deixou. Não pare porque os problemas se levantaram. E é assim mesmo, problemas se levantam para ver quem somos nós. Problemas se levantam para ver até onde a gente está disposto a ir por causa desse negócio de Jesus. Se coloca de pé. Problemas se levantam para você conhecer mais sobre você. Quem é você no dia da batalha? Que Deus te abençoe nessa noite. Leve Jesus todos os dias para sua casa. O problema, aqui, o problema não está em participar de festa. Eles foram para a festa, né, irmão Wagner? Foram para uma festa da Páscoa. O problema não está em viver a sua vida. O problema está em ir e deixar Jesus para trás. Refaça a sua rota hoje. Pega teu GPS e vai lá refazer rota. A rota está errada, porque eu estou indo sem Jesus, e sem Jesus eu não chego. Sem Jesus não vai. Ei, não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que voltar com Jesus para casa, ir para o trabalho com Ele amanhã, voltar domingo com Ele, dormir, acordar e estar com Jesus todos os dias da sua vida. Deus te abençoe nessa noite. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quem vai para o sítio, pelo amor de Deus,